Olá, quinto ano, aqui é a professora Nilda. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Você conhece esse personagem? Não? Ou sim? Vou lhe apresentar. Esse é João Batista. Mas quem foi João Batista? Por que João Batista nasceu? Será que tinha um propósito? Para isso, tenho que lhe falar sobre um casal muito especial, Zacarias e Isabel. Você sabia que no livro de Lucas, na sua Bíblia, no capítulo 1, versículos 5 e 6, fala coisas muito importantes sobre Zacarias e Isabel? Ouçamos. No versículo 5 do capítulo 1 nos diz: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Quando a Bíblia nos diz avançado em dias, o que você compreende? Que eles são jovens ou que eles já são idosos? Se você pensou em idosos, você acertou. A Bíblia fala que Zacarias recebeu a visita de um anjo enquanto ele estava lá no templo. No capítulo 1 de Lucas, no versículo 10, a partir do versículo 10, tem algo assim muito importante. Vou voltar até no 9, que diz assim: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então ele estava lá fazendo o seu trabalho. E diz o seguinte: durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se de temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E o que vocês acham? Isabel ficou feliz com essa notícia? Oh, se ficou, hein? Toda mulher que sonha em ser mãe, receber essa notícia e que um anjo ficou felicíssima. E sabia que outra mulher, nesse mesmo período, também ficou gestante? O nome dela é Maria. Te lembra alguém? Sim, é ela, a mãe de Jesus. Nesse mesmo período, foi predito pelo anjo Gabriel o nascimento de Jesus. O mesmo anjo que visitou Zacarias foi o que visitou também Maria. E sabe o que Maria fez?
A Bíblia conta no capítulo 1 de Lucas, no versículo 39, que Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então, João, quando no ventre da mãe ainda, se desenvolvendo, ouviu Maria, ele estremeceu no ventre. E a Bíblia diz aqui, no versículo 41, que Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz para Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E sabe o que acontece nesse momento? Jesus também no ventre começa a se mexer. E Isabel disse assim para Maria: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ambas sabiam que tinham em seu ventre um filho que teria uma missão especial. Eles tinham um propósito. Eles foram colocados ali no ventre delas com um propósito. E nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que se deu por nós, por sacrifício. Mas antes que ele começasse seu ministério, foi necessário, porque Deus quis assim, que João Batista, nascesse e preparasse o caminho, que ele fosse pregando para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. João sempre dizia: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João fez isso por muito tempo, até que chegou um dia muito especial. Que dia foi esse? Vamos saber daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer para você é que quando João nasceu, a mãe dele já sabia qual era o nome. Qual era o nome dele? João. Por quê? Porque o anjo disse. Mas as pessoas naquela época, elas tinham o hábito de colocar em seus filhos o nome dos parentes, do avô, do bisavô, tataravô, nome de algum parente. E eles ficaram assim, incomodados, porque Isabel disse que o nome dele seria João. E quando João nasceu, Zacarias ainda ficou um tempinho ali mudo, porque ele não havia acreditado no que o anjo tinha dito. E quando eles foram levar o menino para circuncidar, que era uma prática da época do povo judeu, circuncidar o bebê, as pessoas, já que elas queriam insistir em que o nome fosse de algum parente, e ela disse que o nome era João, elas perguntaram para ele. Como ele não podia falar, estava mudo, ele pegou uma tábua e escreveu o nome do menino, João. E todos ficaram assim, surpreendentes. Sabe por quê? Naquele mesmo momento, a língua de Zacarias, que estava ali, com aquele impedimento de falar, ela se desprendeu e ele começou a falar e ele louvou a Deus. E aquele milagre se tornou uma boa nova, uma boa notícia, toda aquela região. E eles começaram a dizer assim: que virá a ser, pois, este menino? Por quê? Porque ele foi um menino enviado do Senhor. Quando já se viu uma mulher idosa ter filhos? Mulher idosa não tem filho, gente. E essa mulher teve o seu filho de forma normal. E o nome da criança ainda foi escolhido pelo próprio Deus. Então isso trouxe, sim, maravilhas, encanto e ao mesmo tempo espanto para aquele povo. Mas saiba de uma coisa: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E será que a missão de João Batista foi fácil? Não foi fácil não, gente. João Batista encontrou várias pessoas que se opuseram, várias pessoas ficavam incomodadas quando ele lhes convidava ao arrependimento. Então João Batista incomodou muita gente, incomodou a líderes
ele incomodou a pessoas importantes. Eu não sei se você sabe, mas o final da vida de João Batista foi muito doloroso. Mas ele foi fiel até o fim. Você sabe como ele morreu? Se você não sabe, te dou uma dica. Pesquisa, porque isso vai fazer com que você descubra muito além do que eu quero que você saiba. Mas, nessa missão de João, a gente precisa entender alguns pontos importantes. Nós devemos entender que João soube anunciar Jesus porque conhecia a promessa da vinda do Senhor. Nós devemos compreender que toda pessoa que Deus chama para uma tarefa especial tem o direito de escolha. E devemos saber que a missão de João foi fundamental para o sucesso do trabalho de Jesus. Ele agiu com fé, com dedicação e com compromisso. Sabe qual era a fala de João? No livro de João, capítulo 3, versículo 30, a Bíblia nos diz: é necessário que ele cresça. Ele quem? Jesus. Que Jesus cresça e que eu diminua. Assim como Jesus teve discípulos, João tinha discípulos. E os discípulos não compreendiam por que João tinha que aceitar que Jesus crescesse e ele diminuísse. Mas João sabia quem era maior do que ele. E João sabia qual era a sua missão. Qual foi o propósito que ele estava agindo em nome de Deus. Vamos agora ao seu livro, na página 10. É onde começa agora você a resolver sua atividade. E na sua atividade nos traz a imagem de que eu havia comentado que nós iríamos mostrar. É quando Jesus foi batizado por João Batista. E é interessante que a Bíblia fala que João diz assim: eu é que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas João devia o quê? Cumprir a ordem do mestre. E quando João batiza Jesus, aparece uma pomba e uma voz que dizia: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus quis nos deixar o exemplo de que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós devemos descer as águas batismais de forma pública, mostrando aos outros de quem eu sou, a quem eu sirvo, quem é o meu Senhor. Estou deixando, morrendo para o pecado e renascendo para Cristo, para o mundo em que está preparado desde a fundação dos séculos. O céu está preparado para cada um de nós. Então a tarefa de João Batista de preparar o caminho, agora ela está concluída, porque a partir desse momento, Jesus começa o seu ministério de pregar do amor do Pai, de curar, de fazer os milagres. E você, quer seguir Jesus também? Pense nisso, tome a sua decisão. Nós vamos responder agora as perguntas. Perguntas número 1, diz assim: quem era João Batista? Em Lucas 1, 57 a 66, a Bíblia vai te responder. Quem era João Batista? Quem eram seus pais? De quem João Batista era parente? Ele era primo de alguém muito especial para nós. Pergunta número 2. Por que ele foi chamado de Batista? Pesquisa o que significa Batista. Por que ele foi chamado de Batista? Número 3. Nós temos o número 3, se você observar no seu livro, ele não tem essa demarcação que eu preparei aqui para você. Foi uma falha aqui, não dá para a gente perceber onde que cada bloquinho de letras irão se encaixar. Então eu preparei para vocês aqui no vídeo, deixando aí para que você tenha a condição de perceber que peças de letras serão encaixadas. Você vai escrever as letras que estão nessas peças conforme seu formato. Então preste atenção no formato das peças, que eu já deixei destacada, e você vai encaixar as letras. E ao final você vai descobrir
Qual era a mensagem que João Batista sempre dava ao povo no deserto? Vamos à página 11? Para a página 11, nós temos aí uma pergunta que tem muitas respostas corretas. Por isso que ele diz, marque as alternativas corretas. Como as pessoas podem se preparar para receber o Messias? Letra A, tirando a maldade do coração. Letra B, guardando muita riqueza para enfrentar os dias difíceis. Letra C, mantendo a casa limpa e arrumada. Letra D, demonstrando amizade e respeito pelos outros. Letra E, abrindo o coração para entender as suas mensagens. Então, observe aí quais são as alternativas corretas e você vai marcar. Você pode circular ou você pode marcar com um X. Para a questão 5, nós temos que lembrar que, observe, como você pode ajudar a preparar o caminho para Jesus. Então, observe, João, quando ele começou o seu ministério, ele convidava as pessoas a se arrepender dos seus pecados, a ter uma nova vida, a encontrar-se com Jesus, a viver conforme os ensinos de Jesus. E a questão 5 pede para você dar exemplo. Como é que você pode preparar o caminho? Como é que você pode ajudar outras pessoas a conhecerem a Jesus, a aceitarem a Jesus? Isso é preparar o caminho. Usando o seu telefone, o que você pode fazer para falar para alguém e assim preparar o coração dela para receber Jesus, para aceitar Jesus? Como você pode fazer isso usando o seu computador? Como você pode preparar o caminho para Jesus quando você está junto a alguém, conversando com alguém, que é pessoalmente? Essas respostas são pessoais. Você precisa dizer aqui o que você faria para preparar o caminho para Jesus, para levar Jesus a essas pessoas, para fazer com que elas tenham desejo de conhecer mais sobre Jesus, a andar com Jesus. Pergunta número 6. João fez muito bem o seu trabalho. O que Jesus falou a respeito do profeta? Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Jesus fala uma frase muito linda. Seria maravilhoso ouvir uma frase como essa. Por isso a questão 7, ela te diz assim, o que você gostaria que Jesus dissesse sobre você? Analise, escreva aí, por favor. E para concluir sua atividade, nós temos aqui a questão 8, onde você irá montar o cenário do batismo de Jesus, que está na página 85 lá do recorte. Ao final do seu livro tem os recortes. E você vai montar agora esse cenário do batismo de Jesus. Mas tem uma pergunta para você pensar, para eu pensar, para nós pensarmos. E a pergunta é, hoje, o trabalho de João Batista seria mais fácil ou mais difícil? Por quê? Será que em todas as épocas era muito fácil falar de Jesus? Será que todas as épocas, todas as pessoas aceitavam Jesus? Pense nisso. Fica com Deus. Até a próxima.